A SIAP reforça que fez convite público a todos os candidatos através das suas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com o candidato a deputado federal, Ariel Conforto. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Nós teremos 19 minutos e 26 segundos para esse bate-bola aqui. Vamos começar com a sua apresentação, onde já vai estar contando o tempo. Em seguida, as 8 perguntas que nós temos e as suas considerações finais. E para isso, vamos começar a partir de agora com a sua apresentação. Obrigado, Luiz Augusto, a SIAP, pelo convite. Eu sou Ariel Conforto, sou natural de Morretes, sou filho de Orlando Conforto e Leni Pazinato Conforto, ambos funcionários públicos aposentados do município, que por toda a sua vida dedicaram à causa pública as suas funções. Eu, aos 15 anos, fui estudar para Curitiba e ingressei no Cefet, no curso técnico de eletrônica, e já com 16 anos eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar lá no Banestar de Informática, a aprimorar meus conhecimentos em eletrônica, e fiquei lá por 2 anos. A partir de lá, eu ingressei na Telepar, Telecomunicações do Paraná, no departamento de informática. E lá na Telepar foi um aprendizado muito grande para a minha vida, sabe? E onde eu pude, logo em seguida, entrar para a faculdade, me formei em sistemas de informações. E lá pelo ano de 98, surgiu a internet comercial, E naquele momento eu vi uma grande oportunidade de negócio para mim. Me aguçou aquela vontade de empreender, de ser um empreendedor. E o que eu fiz? Eu montei aqui em Paranaguá, em torno de 98, 99, o primeiro provedor de acesso à internet do litoral do Paraná. Ali na rua Adamacage, numa portinha de aço, perto da Santa Casa. E neste momento, um ano de empresa, eu pedi transferência da Telepar para a Telepar de Paranaguá, onde aqui não tinha o departamento de informática. Eu acabei exercendo a função de assessoria do gerente distrital, porque a Telepar aqui na época, ela controlava a telecomunicações dos 7 municípios do litoral, Então eu fiquei mais um período aqui e o crescimento da empresa foi exponencial. A gente começou com 8 linhas telefônicas, naquela época era só internet de escada. Chegamos a ter mais de 210 linhas telefônicas, Então, assim, Paranaguá foi muito importante na minha vida, Aqui eu conheci pessoas maravilhosas. Eu comentei nos bastidores com você que naquela época que eu vivia aqui em Paranaguá, eu conheci o presidente, que era o seu Chaves, seu Eduardo Andrade, o Iarria, muitas pessoas extraordinárias que fizeram parte da minha vida, sabe? E chegou um momento ali, eu acho que em torno de 2001, que naquela época, eu não sei se a SIAP ainda proporciona isso, ela fazia um evento final do ano entregando um troféu aos melhores empresários ou melhores empresas do ano, E eu tive a satisfação de receber no ano de 2001, das mãos da Regina Corrêa, um troféu que eu tenho guardado na minha casa, um troféu bonito de granito com mármore, troféu muito lindo na época, que nós fomos eleitos no ano de 2001 a melhor empresa prestadora de serviço de Paranaguá. Então, assim, Paranaguá faz parte da minha vida. Legal, obrigado, candidato. Então, agora vamos para as perguntas. Vamos lá. Nós vamos sortear aqui aleatoriamente. Vamos falar sobre emprego e renda. Na verdade, não. Emprego e renda... Vamos falar sobre 6 promessas que todas as eleições elas aparecem e não passam de promessas. Então a gente queria saber como que um deputado federal, representante do litoral, pode ajudar a tirar essas promessas do papel. Eu estou me referindo aqui à duplicação da PR-407, a nova ferrovia ligando o Porto de Paranaguá, engorda da Praia de Matinhos, ponte de Guaratuba, construção da faixa de infraestrutura do litoral e o reparo e manutenção da Avenida Ayrton Senna, que é a nossa entrada aqui na cidade, que é um problema que não tem solução. Como que um deputado federal poderia ajudar? Olha, Luiz, promessas são promessas, então cabe uma explicação ao eleitor. O deputado federal, ele legisla, ele não é um executor,
né? Então, assim, não adianta eu vir aqui dizer para vocês promessas, né? Que eu vou fazer a ponte de Guaratuba, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não é a minha função. Isso é uma função de cargos executivos, do prefeito, do governador. Eles, sim, podem fazer essas promessas. O que eu posso fazer é lutar para conseguir recursos, certo? Veja bem, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a PR-340, que seria da 277 ao Porto de Antonina. Okay. Né? Ela é uma obra que tem que ser feita. Sabe por quê, Luiz? A gente que mora em Morretes, que vive ali, num trecho de 400 metros, que é do posto Rubaça até a Igreja Matriz, já teve mortes. Porque as estradas ali, a rodovia ali é estreita, ela não foi projetada para caminhões bitrem passarem ali. Teve um caso de uma mãe com uma criança na bicicleta, o bitrem, para fazer a curva, pegou a mãe e a criança, então foi traumático, porque o caminhão passou por cima da criança, foi revoltante aquilo ali. E nesse mesmo trecho, nós tivemos um amigo nosso lá, que trabalha numa barbearia, o caminhão pegou ele no acostamento, ele amputou a perna, né? Teve, na primeira curva, vindo do posto Rubaça, um caminhão tombou, destruindo um prédio de esquina. Vindo de Antonina, ali onde tem a Igreja Matriz, que tem uma curva fechada, um container despencou de cima do caminhão e entrou dentro da casa da obra, material de construção. Então, assim, por Deus, não houve uma tragédia maior. Então, assim, o que eu posso fazer é lutar junto aos órgãos federais, né, para conseguir recurso. Eu não posso chegar aqui e prometer essas obras, né? Não está ao nosso alcance isso. Você citou a entrada de Paranaguá, né? Hoje, quando eu vim para cá, para o estúdio, eu vi que está saindo o viaduto ali da entrada. Então, isso é uma obra que estava mais necessitada de ser feita. Por quê? Porque era um caos você entrar em Paranaguá e sair no horário de pico, né? Verdade. Então, assim, não adianta fazer promessas. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar sobre saúde, sabendo que a principal expectativa da população para os próximos anos é a melhoria da saúde. Como é que um deputado federal poderia ajudar a melhorar a saúde da nossa região do litoral? Luiz, saúde pública é um problema nacional, né? A gente vê que as prefeituras estão cada vez com menos recursos, vivendo exclusivamente do repasse do governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios, e ela não consegue aplicar os seus recursos na saúde pública, né? Acaba sendo um problema do Estado, né? O Estado pouco repassa a saúde para a Prefeitura e a Prefeitura pouco pode fazer. Veja o caso das pequenas cidades, como Morretes Antonina, que os seus hospitais deixaram de fazer o atendimento que faziam alguns anos atrás. Eles passaram a se tornar UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Foi tirado várias especialidades, né, do hospital ali local, porque não tinha condição de manter um pediatra, um anestesista. Isso foi feito o quê? Feito só um atendimento básico e levado aqui para Paranaguá, no hospital regional, as especialidades, né? Então, assim, complexidade médica é feito aqui. Agora, o regional está funcionando como deveria, né? Qual é o problema do regional? É gestão? É falta de recurso? Como deputado federal, o que eu vou fazer? Eu vou no Ministério da Saúde exigir que, se foi feito isso, centralizado especialidades médicas aqui em Paranaguá, no Hospital Regional, eles têm que dar essa condição. Porque não adianta o cidadão lá de Morretes Antonina se sentir mal, ter um início de infarto, vir para Paranaguá e aqui ele não poder ser operado ou ter o atendimento necessário, vai ter que levar ele para Curitiba? Então, o que faz? De Morretes ele que vai direto para Curitiba, não precisa passar aqui. Hoje é uma obrigatoriedade de Hospital de Morretes trazer ele para Paranaguá. E se aqui não tem esse atendimento, por que ele vai ficar aqui? Vai direto para Paranaguá, para Curitiba. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que o hospital regional tenha recursos. Se tem recursos e não funciona direito, é um problema de gestão.
né? Então, tem que ser analisado essas duas formas, gestão e recursos. Ok, obrigado, candidato. O senhor já respondeu a pergunta que está direcionada para o Hospital Regional. Quando ela for sorteada, então eu vou descartá-la. Tudo bem. Ok? Vamos falar sobre emprego e renda. Pontal do Paraná é uma das cidades, dos municípios do litoral mais carentes de emprego e renda, né? E entraves burocráticos aí acabam dificultando algumas obras importantes, que seria a construção da rodovia que liga o futuro porto, quem sabe. O que um deputado federal poderia fazer para ajudar nesse projeto? E o senhor acredita ser possível esse avanço de forma sustentável para aquela região? Olha, Luiz, eu tenho uma visão do litoral da seguinte forma. Eu acredito que o litoral tem que ser olhado pelo governo em 3 regiões. A região Paranaguá, que vive em função do porto. A região Morretes, Antonina e Guaraxaba, que são cidades turísticas. E a região litorânea, lá de balneários, que é Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Por quê? Porque as necessidades dessas regiões são diferentes, né? Operação Verão, por exemplo, é justo que seja aplicado a maioria do recurso lá na região de balneários. Por quê? Triplica aquela população. Então tem que ter mais policiamento, mais ambulância, mais médicos, porque há uma necessidade pelo volume de pessoas que foram naquela região. Paranaguá. Paranaguá vive em função do porto. Mas eu vejo muita reclamação que o porto virou as costas para o município, certo? Então, assim, o porto de Paranaguá, ele tem que fazer parte, né, da infraestrutura aqui da região. Veja Itaipu. Itaipu sustenta financeiramente algumas cidades em torno do lago. Por quê? Porque ela usufruiu, né, daquela região. O porto, o maior porto exportador do Brasil, é um recurso que ele arrecada extraordinário. Por que ele não aplica um pouco aqui em Paranaguá? Certo? Então, Paranaguá tem que ser tratada de uma forma isolada. Eu faço uma pergunta que eu vim pensando. Paranaguá, se não existisse o porto, como seria Paranaguá sem o porto? Eu imaginei Paranaguá como se fosse uma Paraty, entendeu? Uma cidade turística, com uma baía maravilhosa, Ilha do Mel pertinho, entendeu? Seria, de repente, muito melhor do que com o porto. O turismo seria 1000 vezes melhor que Paraty, porque aqui é muito mais belo, entendeu? Mas não, o porto está inserido em Paranaguá. Então ele seja responsável com benfeitorias para a cidade, entendeu? Essa é a minha concepção. Porto tem que ajudar, né? A questão de Morretes, Antonina, são cidades também que estão paradas no tempo. É o turismo e a gastronomia. Guaraxaba é penalizada com a falta do acesso. Aquele povo lá, ele é sofrido. Um saco de cimento chega lá pelo dobro do preço. Por quê? Porque o cara que vai levar, ele tem que cobrar o frete, o óleo, o caminhão que vai quebrar naquela estrada. Nós não podemos penalizar Guaraxaba por causa do meio ambiente. O meio ambiente, como você me perguntou, com a sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você usufruir do meio ambiente agora, mas garantindo para gerações futuras o mesmo benefício que você está usufruindo, né? Então, assim, isso tem que ser analisado com muito critério. Não pode deixar o progresso chegar a Pontal do Paraná, porque vai desmatar um pouquinho ali. Eu sou a favor do porto, sabe? Sou a favor do porto que saia lá, porque é um investimento privado. O governo faz o acesso que vai beneficiar toda aquela região e vai gerar emprego para todo o litoral. Ok, candidato, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado. Vamos falar sobre saúde e segurança. As drogas são consideradas pelas autoridades públicas como o principal fator de violência urbana, gerando degradação social e enormes problemas na sociedade, inclusive de saúde pública. Alguns acreditam que as leis precisam ser mais fortes, outros que maior assistencialismo por parte do governo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? A saúde e segurança, eu acredito assim, ele tem 2 extremos, né? Eu vou falar da questão das drogas. É uma questão de educação. Eu acredito que é a longo prazo. Por quê? A criança que está no ensino fundamental, né? A gente tem filhos, a gente
até os 8 anos de idade, a gente leva, tem um cuidado, vai lá, busca, né? Ela está cuidada dentro da sala de aula. A partir do momento que ela entra no ensino fundamental, ela começa a conviver com outras crianças de mais idade, ali começa, de repente, o amiguinho está fumando, entendeu? Então, assim, para cuidar dessa criança, eu acredito que o governo tem que fazer uma educação integral. Por quê? Porque o pai que tem condição, que coloca o seu filho numa escola particular, ele à tarde ele pode pagar um inglês para seu filho, colocar numa escola de futebol. O carente não. O carente que vai usar a escola pública, ele precisa que o seu filho esteja seguro, né? Ele vai estudar de manhã, à tarde ele não pode ficar na rua. Se ele tiver uma educação de ensino com horário integral, lá ele vai estar fazendo outra função, ele vai estar aprendendo um inglês, um judô. Então, assim, a gente está conseguindo tirar aquele jovem que vai ser assediado pelas drogas, né, do convívio errado. E, no outro lado, no outro extremo, nós temos a questão da segurança. Como é que a gente vai exigir uma segurança, né, com falta de policiamento, com viaturas estragadas, com salários ridículos, né? Porque, assim, eu jamais iria pôr uma farda e um revólver na cintura com um salário menor de 10 mil reais. É a minha vida, né? Eu jamais seria policial, porque eu estou pondo em risco a minha vida, né? Os policiais do Paraná, eles são uns heróis, né? Eles são heróis, eles estão ali para defender a população e, olha, eles são heróis, vocês estão de parabéns. Então, deve o governo estadual valorizar os policiais, dar a eles condições de enfrentar o bandido, né? Como é que você vai enfrentar um bandido com um revólver 38 se o cara está com R15? Então, assim, segurança pública é um caso muito sério que tem que ser investido. Ok, candidato, com o tempo agora bem apertado, vamos ver se a gente consegue dar uma corrida nisso aí. Essa aqui seria a pergunta sobre o hospital regional, já que eu vou passar, que você já falou na anterior. Vamos para mais uma perguntinha aqui, que vai falar sobre segurança, que é a 4ª preocupação do brasileiro. Você também falou bastante já sobre a segurança. Vamos para mais uma aqui. Emprego e renda. Litoral é uma das áreas mais carentes da geração de emprego e renda em todo o estado. Muito embora tenha condições, atributos, logística, infraestrutura. Qual seria o seu projeto para fomentar emprego e renda no litoral? Olha, como eu falei há pouco, o litoral tem que ser olhado de 3 formas diferentes, né? As cidades balneários, o Paranaguá com o seu porto e as cidades turísticas. Não foge disso, né? Tem que ter atendimento específico para essas regiões. Eu vou dar um exemplo aqui de empregabilidade lá para a questão de Morrer de Santonina. Na gestão de Jaime Lerner, teve um projeto, né, para desenvolver lá em Morrer de Santonina um polo tecnológico. Né? Não saiu do papel porque mudou o governo, mas assim, não é uma indústria poluente, né? É tecnologia, né? Então, assim, é um exemplo que eu estou dando, que já foi pensado, mas não foi posto em prática. Isso ia gerar renda, ocupação para os jovens, e como isso pode ser feito em determinadas regiões, vários tipos de empregabilidade. Ok, obrigado, candidato. A última pergunta seria sobre corrupção, que nós vamos abordar pelo tempo que nós estamos tendo, que já está curto. Queria te fazer uma última pergunta, aquela extra, e em seguida suas considerações finais. Qual é o litoral que você quer para o futuro? Olha, o litoral que eu quero para o futuro, na verdade, eu quero sonhar, né? Eu quero sonhar um litoral que o jovem consiga, como em outras regiões do estado, entrar numa faculdade de medicina, entrar numa faculdade de engenharia. Por que o litoral não pode ter? Se em outras regiões do estado isso acontece, né? Então, assim, eu sonho um litoral melhor para todos, um litoral que dê expectativas para o jovem, para o idoso e que tenha tudo que seja benéfico à nossa região. Ok, agora fica aberto para suas considerações finais. Por que a população deve votar no Ariel Conforto? Olha, eu sou ficha limpa, eu estou preparado, sou pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades, nunca tive cargo público e eu quero contribuir. Eu acho que quando os bons não participam da política, eles deixam espaço para o ruim. Eu peço o seu voto para Ariel Conforto, deputado federal, número 1011. Obrigado, candidato, pela sua entrevista. Eleições 2018.
o seu voto pode mudar o litoral.